Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. O vídeo de hoje traz a pintura de uma maritaca, ou também conhecida como periquitão maracanã. Durante a pintura, às vezes a gente se sente um pouco inseguro, achando que não vai conseguir, mas eu digo para vocês que confiem no processo. Insistam, persistam, tenham paciência. Vocês vão conseguir. E aí, prontos? Então, bora pintar com a Didi? Nós vamos começar a refazer esse mapeamento aqui da cabeça com o lápis 162. E o corpo, né, vai ser feito o mapeamento com o lápis 170, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu não quero a marca do lápis do desenho, então eu vou aqui, olha, apagando e fazendo esse mapeamento. Então, mapeamos a cabeça com o lápis 162 e vamos lá agora mapear o corpo. O corpo que eu falo é essa parte interna, porque das asas também vai ser o mesmo que o da cabeça, tá? Bom, pessoal, então, eu primeiro mapeei, né, a cabeça com o lápis 162, depois o corpo com o lápis 179, as asas com o 62 e alguns pontos aí em vermelho, que esse pássaro, ele tem partes vermelhas, partes amarelas, tá? Então, eu mapeei aqui com o 118, que é o Scarlet Red 118. Apenas esses pontinhos que são áreas que aparece aí que são vermelhas, tá bom? E agora eu tô aqui fazendo o fundo com o amarelo, que é o Cadmium Yellow 107. Agora com o lápis Leaf Green 112, com a ponta bem fina, a gente vai puxar assim, olha, riscos. Bate e puxa. Bate e puxa. E observando o seguinte, olha, esse mapeamento que eu fiz aqui, ó, a curvinha, tá virado para cima. Então, nesse ponto, eu tenho que ir para cima, tá? Ó, aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu percebia que ela tava no sentido para lá e girando para lá. Então,
eu faço isso aqui, ó. Aqui tá pra cima. Sempre obedecendo essa questão aí do sentido das peninhas, que elas estão, ó, tá vendo aqui, ó, elas estão já indo pra lá, então aqui eu tenho que jogar pra lá também, ó. Aqui, por exemplo, ó, é pra cima, aqui já vai girando, então aqui embaixo ela tá pra cima, aqui ela já vai girando, olha. Girando, que eu quero dizer, inclinando e fazendo esse sentido. Então, olha, com a ponta bem fina, eu vou encher desses risquinhos aqui, levemente, tá? E ele começa a cobrir aí, ó. Ele começa a cobrir toda essa região aí. Ó, aqui, ó, as curvinhas das peninhas, né? Estão assim, então, os pelinhos, as penugens, eu vou toda hora errar, gente. As penugens, elas seguem o movimento. Aqui, ó, faz como um leque aqui, ó. Ó, tá vendo? Por quê? Porque quando eu fiz o mapeamento, o desenho lá, inicial, eu observei isso, né? Então, agora eu tenho que obedecer essa regrinha aí, tá? Muito perto dos olhos aqui eu ainda não vou, porque depois eu arrumo. Porque eu ainda não fiz os olhos, e aí a gente vai... Depois que a gente faz, a gente acerta, tá? Essa região do olho aí. Olha lá, ó. Ó, tá vendo? Essa região aqui, ó, ele fez que nem um leque e vai girando, tá? Então, observem que eu fiz os fiozinhos seguindo o mapeamento que eu estava fazendo aí, que eu fiz anteriormente. E agora eu pego o lápis Light Green 171 e vou vir pintando todas essas regiões aí de verde. Pode vir pintando redondinho mesmo, viu, gente? Tá? Com esse verde aí. Então, observe que como a gente passou o amarelo por baixo, a gente fica com algumas regiões amarelinhas, tá? Mas é isso mesmo. Amareladas, né? Na verdade, ele vai ficar um verde amareladinho, tá? Agora, a gente volta aqui com o Leaf Green e a gente vai voltar a fazer, só que agora a gente vai procurar fazer fiozinhos mais delicados, menores.
estou apenas demarcando aqui aquela região que já era toda demarcada, né? Demarcando novamente. E aí, a gente continua com os fiozinhos delicados. Parar aqui que eu quero fazer agora o olhinho com vocês. Então, eu vou pegar primeiro o lápis preto para contornar aqui o olhinho, tá? Primeiro eu vou contornar o olhinho. Então, o olhinho é isso aqui, ó. O olhinho é isso aqui, ó. Contorno, né? Aí a gente tem a pupila e tem essa região, tem uma região que tá aí clara, né? Então, a pupila é isso aqui. E tem o olho mesmo, né? Agora com o marrom 180, tá? Que é o Amber, Raw Amber. Vou pintar essa região de fora da pupila aqui, ó. Com o Raw Amber. Agora a gente pinta a pupila com o black. Esqueci, né? Aqui eu esqueci a região que eu teria, que era para ter deixado branco. Então, o que que a gente faz? A gente vem com aquela borrachinha meio... Essa aqui, olha, e eu vou apagar lá onde que é a região clarinha. Que é do reflexo. Voltou a ter o reflexo lá, tá vendo? Então, aqui, olha, o Raw Amber 180. Aí, eu volto no black da pupila. Vou aumentar um pouquinho só essa pupila. E agora, a gente vai passar o black, como quem fazendo uns fiozinhos saindo da pupila, porque essas cores pupila, olhinho, meio que se funde mesmo, né? Então, a gente faz como que risquinhos bem fininhos, bem pequenininhos, saindo da pupila com o black. E também com o black, pode vir fazer também como que risquinhos do limite do olho para dentro, tá? Vou voltar com o Raw Amber, preservando lá a área que eu já tive que apagar, né? Volto no olhinho aqui. Pode pintar o cantinho de lá. Opa! E pode pintar também o cantinho do lado de cá.
Espera aí. Agora, a gente vai levemente com o black mesmo, fazer uma sombrinha no entorno do olhinho dele aqui. Bem levinho, só como se fosse uma manchinha. Que a pálpebra dele, ela é bem levinha e fininha no contorno do olho. Agora, com o lápis 103 Ivory, né? Nós vamos pintar essa região aqui, olha, em torno do olhinho dele. Em torno do olhinho dele é mais claro. E a gente vai pintar com o Ivory. Obviamente aí que tem o limite, né? E aí, com esse marrom aqui, o 280 Burnt Umber, a gente vai fazer como que fosse aí uma regiãozinha que ele tem mais escura, contornando esse olhinho, ó. E ela vai até aqui mais ou menos, ó. Bem levinho. E na região de baixo, ela já vem junto com o olho. Bem próximo do olho. E em cima... a natureza também faz suas maquiagens. E essa maquiagem é desse jeito aí, tá? Não é o mesmo desenho que o olhinho. O olhinho tá dentro disso daí. E o restante, gente, seria exatamente as peninhas verdes, tá? Ele tem ainda um clarinho aqui por cima e um clarinho aqui por baixo. E agora a gente pode fazer as penas verdes, que a gente vai voltar aí com o Leaf Green 112, tá? E vamos fazer aí, olha, assim. Fazer esses risquinhos que nós estávamos fazendo delicadinho aí. Agora, vamos fazer o bico, tá? A gente vai fazer o bico, primeiro eu vou apagar, depois eu vou vir aqui com o Ivory,
que é aquele lápis bem clarinho, quase branco, né? Mas eu gosto de primeiro apagar e depois vir com ele para não me perder desse bico, desse desenho, né? Agora, vamos fazer o limitezinho. Vamos usar aqui o Raw Amber 180, tá? Para fazer o limitinho, o que seria aqui a abertura entre as duas partes do bico, tá? Também podemos fazer essa parte aqui delimitada. Inclusive, a gente pode dar uma pequena escurecida nessa região aqui que eu havia marcado, porque é uma região mais escurinha do bico. Agora a gente vai vir com o vermelho Light Cadmium Red 117. Também levemente nessa região aqui a gente faz algumas manchinhas. Vou voltar aí com o amarelo, que é o Dark Cadmium Yellow, tá? E vamos pintar agora o bico. Vamos voltar aí com o marronzinho, né? O Raw Amber, né? Raw Amber 180. Vamos voltar ele aqui, vou reforçar essa parte aqui e vou fazer umas manchinhas aqui em cima de marrom. Volto com o Raw Amber aqui nessa região do bico dele e vou pintar com o amarelo, com esse amarelo que é o Dark Cadmium Yellow, tá? Parte de baixo do bico também. E também aqui no encontro dos pelos com esse marrom, fazendo pequenas manchinhas. E aqui, gente, olha, também é o bico dele, com marrom Raw Amber, tá, gente? Você invade um pouquinho o amarelo. E fazer um pouquinho de manchinhas pretinhas também, tá?
Vou voltar com o marrom. Certo? Agora, observa como ele já tá começando a ter mais vida, né? Com o Raw Amber, vamos dar uma riscadinha de leve aqui, ó, no contorno do olhinho. Nessa região clarinha, a gente faz uns risquinhos aí. E pode voltar a dar uma pintada de novo pintar novamente com o Ivory, tá? Agora a gente já pode voltar aí as penas, né? Então a gente volta para o Lift Green, o 112. E agora a gente pode arrumar essas regiões aqui, olha, que eram junto com o bico, né? Parece que ao fundo, lembra da primeira camada, que era o Cadmium e Yellow 107? Agora eu vou continuar fazendo os pequenos risquinhos delicados e arrumando mais essas demarcações. Então, aqui, olha, na demarcação, aqui na demarcação. E aí, além da demarcação, eu venho com os fiozinhos delicados, mais delicados. Trabalhando mais, assim, as camadinhas, tá? Olha, o delicadinho que aqui faz. Ele vai trabalhando mais por camadinhas, tá? Olha como tá já começando a ficar aquele excesso de fofurice, né?
Agora, com o lápis Phthalo Green 161, nós vamos aqui na cabeça escurecer apenas um pouco, algumas regiõezinhas, não todas, tá? Então, a gente vai escurecer fazendo com que eu tenha uma região em torno dessa curva de peninha clara. Então, por exemplo, eu escureci essa daqui, mas a de baixo eu vou permanecer um espaço entre elas, tá? Então, aqui, por exemplo, vou escurecer, né? Aqui. E aí, aqui na anterior, eu deixo uma regiãozinha mais clara, tá vendo? Então, aqui, olha, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa região mais escura e essa região mais escura. Aí, quando eu for fazer essa, eu vou preservar uma região, deixar clarinha aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, um pouquinho mais distante das de baixo e vou escurecer, ó. Então, apenas um ponto aí da cabeça, a gente vai fazer isso daí, tá? Então, aqui também, ó. A partir daquela parte que a gente tem mais das caminhas, vamos dizer, que na verdade são penas, né? Eu vou pintar, mas vou preservar, deixar preservada uma área entre elas, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou pintar essa de cima, mas vou deixar uma parte, olha, eu deixo uma parte embaixo mais clara. Novamente aqui, ó. Vou pintar essa daqui. E vou pintar essa daqui. Mas vamos deixar uma parte mais clara. Então, vai ficando entre elas uma região clara, tá? Então, é isso que eu quero. Eu quero pintar e deixar algumas regiões entre elas mais claras, tá? Agora, nós vamos vir com o Cadmium Yellow 107 e vamos pintar aqui, olha, toda essa região que as penas são vermelhas, no entorno, elas dão uma amarelada, como quem a gente sai do verde, vai pro amarelo e fica vermelho. Então, onde tem a parte que vai ser vermelha, eu vou pintar com amarelo no entorno, tá? O periquitão Maracanã, ele tem duas regiões aqui, ó, como que triangulares. Aqui ficou mais bem definido, porque ele tá com a asinha baixa. Agora, aqui, como ele tá meio que já levantando a asinha, então se misturou com o que tá por baixo aqui. Mas ele tem dois pontinhos meio que triangulares aí, com as penas vermelhas. Aqui, inclusive, vai ser mesmo amarelo aqui embaixo. Aqui também dá pra ver um pouquinho só da região vermelha e amarela, mas tá escuro, tá meio sombra, então você quase não vê, tá? Aí a gente vai pegar o lápis, esse lápis aqui é um vermelho bem
amareladinho já, ele é o Light Cadmium Red 117. Então, nós vamos pintar essas penas aqui, vermelhas, com esse lápis, tá? Levinho. Podemos vir aí com o Scarlet Red, né? E remarcar aquelas peninhas, aquelas curvinhas que indicam ali peninhas, né? Por baixo. E, inclusive, aqui mais para baixo, você pode também pintar com o Scarlet Red, porque como tá com a asa por cima, é uma região mais escura. Então, um vermelho um pouquinho mais escuro que o outro que tá lá em cima. E aí, nessa parte de baixo aqui, a gente tem o amarelo, que são peninhas amarelas aqui. E pra... como quem escurecer elas um pouco, eu vou vir aqui com o Raw Amber, vou fazer aqui como que uma divisão entre as peninhas, tá? E escurecer essa última região aqui, um pouquinho mais escurecer um pouquinho mais essa região, que seria que tá ali na divisa com a barriguinha dele, tá? Do lado de lá também, a gente vai vir pintando essa regiãozinha aqui que tá aparecendo, só um pedacinho, né? Bom, agora nós vamos pintar as asas, né? As asas nós vamos vir por baixo, ele é só para mudar um pouquinho o tom, tá? Tá vendo como escureceu aqui assim, ó? Aqui ele vai mudar também um pouquinho o tom. Então, nós vamos vir com o lápis 162, tá? O lápis 162, que é o Light Phthalo Green. A gente pode apontar um pouquinho e vir fazendo um fundo aqui. Pintando mesmo. Ah, já tem um fundo amarelo? Tem, já tem um fundo amarelo. Então, agora a gente vem com esse verde, meio que um verde já mais azuladinho, né? Nós vamos vir aqui com o Leaf Green 112 e vamos marcar novamente essas penas, tá? E agora a gente vai vir com o lápis 166 Grass Green e vai pintar de novo essas asas por cima das outras camadas. É exatamente isso que acontece, são as várias camadas, tá? Aqui tem algumas marquinhas, então eu volto aqui com o Leaf Green
e faço essas marquinhas. Porque eu quero pintar, mas não quero que não fique essas marcas das penas, das divisões entre as penas. E como as cores são muito análogas, né? Você corre o risco de, às vezes, cobrir e desmarcar o que você tinha marcado, porque elas são muito próximas as cores. Aqui embaixo sempre eu deixo no limite, um pouco fora, porque vão ter coisas no galho que vão invadir essas regiões. Então, a gente vai deixando assim meio ainda aqui em aberto essa região aqui, tá bom? Bom, agora nós vamos ir com o Dark Sepia 175 e vamos fazer essas sombras, essas marcações de sombras e divisórias entre o corpo e a asa aqui, ó. Bom, agora com o mesmo 175 Dark Sepia, nós vamos fazer o pezinho aí, né? Vou contornar eles para depois a gente pintar. Então, vamos pintar aqui o dedo, os dedinhos com o Cold Gray 231.
Por baixo aqui, olha, pode passar. Vamos pular essa regiãozinha aqui, que tem uns matinhos, umas coisinhas, e depois a gente pinta, tá? Essa região aqui, ó, depois a gente pinta. Vamos fazer essa daqui pra baixo, tá? Então, eu tô passando o amarelo, o nosso Cadmium Yellow 107. Cadmium Yellow 107. Terminada essa camada, nós vamos vir com o lápis 183 Light Yellow Ochre e vamos fazer esses contornos aí como que mapeando, tá? Também tem essas aqui em cima, que são ali no topinho do rabinho, né? Só que essas aqui, elas vão até em cima, tá? É que nós temos a questão da grama que eu quero fazer ali. Elas vêm até aqui em cima tudo, né? Essas aqui a gente já vai vir com o verde, né? Que é o Light Green 171, tá? Embaixo. Porque elas, mesmo por baixo, são verde. Um verde amarelado, mas aqui aparece o verde, tá? Né? A gente pode trazer aí também um pouco do lápis Leaf Green 112 e fazer essas demarcaçõezinhas aqui, olha. Agora, a gente vai vir com o lápis que a gente demarcou aqui, tá? E vamos pintar também essas penas com essa cor, tá? Pintando. Raw Amber 180. A gente já usou ele por aí. Então, olha, terminando aqui de pintar uma sombra também entre as penas, né? Então, olha, eu dei 2 camadas
com o lápis 183, o Light Yellow Ochre, né? Depois eu vim com esse marrom, o Raw Amber, e fiz os contornos e o talinho das penas também com sombras, né? E depois, agora, a gente vai, como eu falei para vocês, essas penas, elas são verdes do lado de lá. Então, esse verde, ele vai invadir aqui também essas penas. Então, nós vamos ter que jogar um verde aí. E aí, nós vamos vir com o Leaf Green 112, 112, tá? E vamos pintar levemente essas penas, trazendo um verde para elas. Um verdinho bem leve, que vai indicar para mim que essas penas do outro lado são verdes, tá? Agora, nós vamos vir com o lápis 175 Dark Sepia. Nós vamos pegar o lápis Dark Maple Ocre 184 e vamos aqui no bico fazer aqui alguns detalhes com esse Maple Ocre, tá? Também vamos pegar o lápis Light Cadmium Red 117 e trazer esses avermelhadinho também para cá, ó. Outra coisa que nós vamos fazer são esses raminhos que tem aí por cima do tronco, do galho. E aí, o que nós vamos fazer? Por exemplo, aqui eu tenho um raminho. Eu já fiz aqui em alguns. Eu vou vir com o lápis Cold Gray 1230, tá? E vou fazer o galinho, vamos supor, são pequenos galinhos, né? Tá? E esses pequenos galinhos têm algumas ramificaçõezinhas. E eu falo para vocês, nesse momento, eu quero que vocês apertem bem o lápis. Além de trazer todas essas ramificações, nós vamos vir com o lápis Cadmium Yellow Lemon 205 e vamos fazer a mesma coisa aí, ó, pintando esse cinza, tá? Também colocando forte aí. E agora a gente vai vir com o cinza, com
Warm Grey 271, tá? E vamos pintar levemente o galho, fazendo movimentos nesse sentido aqui. Agora, nós vamos pegar o cinza Cold Grey 231 e vamos fazer essas marcas que tem no galho. Então, eu vou vir com o verde, com o lápis Leaf Green 112, e vou fazer aqui, olha, como que essa continuação dessas penas, tá? E também com o lápis Light Yellow Ocre, vou fazer aqui também essas outras. Vou vir com o Dark Sepia, vou contornar aqui, ó, como continuação do que eu já tinha feito ali, né? O Dark Sepia é um 175 e vamos trabalhar essa sombra aqui levemente, porque eu não quero que cubra os meus galinhos. Com o próprio Dark Sepia, agora, eu defino melhor esses galinhos. Olha, esses raminhos aí dessa plantinha, porque quem vai determinar como eles são é o meu Dark Sepia. Vamos pegar o Black, né, que é o preto 199, e vamos contornar essa unha, que eu não quero que ela fique aí perdida. Eu não quero. Então,
A gente contorna aí essa unha e depois a gente pode até melhorar elas aí, mas que eu não quero que se perca a unha com a sombra daqui, ó, do 175. Agora, vamos pro lado de lá, também demarcar. E vou determinando esses raminhos, que é tipo pintando o negativo, né? Pintando a região, formando um negativo entre as plantinhas e a sombra nas penas lá atrás, tá? Do lado de cá, nós vamos vir com o lápis 170 May Green. Vamos pintar um fundo aqui, que é um verde amarelado, tá? Um pouco mais escuro dos que nós temos passado aí pra cima, tá? Depois você pode vir com o lápis que nós usamos aí que é o Grass Green, o 66, tá? Então, esse aqui é o Grass Green, 166. E aquele nosso famoso verde que foi em toda essa ave, que é o 112 Leaf Green. Também vamos vir com o lápis Grass Green 166 e vamos pintar levemente aqui. Vamos vir com o lápis 112 Leaf Green e vamos fazer aqui, ó, aquelas mesmos que nós fizemos anteriormente lá na parte de cima. E pode vir aqui arrumando essa sombra aqui, esses fiozinhos. Agora a gente vai fazer essa parte de baixo aqui, que é a parte mais fácil, que é amarelo e verde, né? Vamos lá com o amarelo Cadmium Yellow 107, levemente, para não cobrir os nossos galinhos, tá? Agora a gente vem com o Grass Green. Vou vir aqui pintando o Dark Sepia e trabalhando esses galinhos aí, tá?
Vamos pegar o Raw Amber 180 e dar uma leve pintada na região de cima do dedinho dele. E aí a gente vai finalizando essas regiões que falta a gente dar um pouco mais de atenção. A gente pode também fazer um pouco mais de sombra aqui, né? Porque afinal o pássaro tá por aqui. E com o Dark Sepia também dá uma leve escurecida aqui. Escurecer um pouco para fazer um pouco de sombra aí do pássaro, tá? Estamos aí quase terminando, vamos só mais alguns retoques, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aproveitado algo, tá? Agradeço que vocês tenham ficado até aqui e não esqueça de curtir o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e em breve outros vídeos, né, vão estar aí. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau!